Queremos lembrar os irmãos que no mês de janeiro, se Deus permitir, nós estaremos começando o nosso curso sobre Apocalipse, sobre revelação, e nós queremos convidar você para que você esteja participando conosco de uma maneira muito especial. Pode sentar, os irmãos que se encontram aqui. No dia 20 de dezembro, nós teremos no domingo pela manhã, a nossa reunião de Natal, e vamos estar comunicando. Com o passar do tempo, a gente vai estar comunicando como nós iremos fazer de uma forma muito clara. Quero ler com vocês a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, verso 1. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo inicia sua carta direcionando aos irmãos de Éfeso, e ele chama esses irmãos de Éfeso, de santos e fiéis. Esta é uma verdade que muitas das vezes nós não compreendemos de uma forma muito clara, de que o Senhor nos colocou, o Senhor nos chamou para sermos santos, para sermos fiéis. E essa palavra santo, muitas das vezes nós temos um entendimento um pouco equivocado desta palavra santo. Porque existe um sentido de santidade posicional. Deus nos colocou nesta posição a fim de que sejamos santos. E há uma santidade diária e uma santidade colocada em prática no nosso dia a dia. O que nós percebemos de uma maneira muito clara é que Deus colocou a igreja de Éfeso, e por que não dizer a igreja dele, numa posição, numa vocação de santidade. Todos somos chamados a esta posição de sermos santos. Santos não são apenas aqueles mártires, também são aqueles homens do passado que deram a sua vida pelo Evangelho. Mas santo é todo aquele que foi chamado por Deus, através de Jesus Cristo, para viver uma vida segundo o seu propósito. Eu gostei muito da definição de John Dickson, em que ele diz: o oposto de santo não é ser pecaminoso ou mau. O oposto de santo é ser ordinário, comum, normal. E eu acho isso muito interessante, porque se você pega a Bíblia, em que Deus diz assim: 6 dias trabalharás e no 7º descansarás, porque Deus santificou o sábado. Talvez eu e você perguntemos:
Qual é a diferença entre 6 dias e o 7º dia? A diferença, em função de dias, é nenhuma, podemos dizer assim, a diferença é nenhuma. No entanto, Deus tornou aquele dia especial, extraordinário, diferente de comum e de ordinário. Isso é muito importante nós entendermos, porque se Deus colocou eu e você numa posição de santo, obviamente Ele nos colocou não numa posição comum, ordinária, como de um qualquer, sem qualquer preconceito, mas Ele nos colocou numa posição especial, numa posição de destaque, numa posição de relevância, numa posição diferenciada dos demais. Então, muitas das vezes, quando a gente ouve as pessoas falarem, nossa, eu sou cristão, mas eu não sou de outro mundo. Eu sou cristão, mas eu faço as mesmas coisas que qualquer outra pessoa não cristã faz. Se nós adotarmos essa filosofia, por certo, nós estaremos igualando ou tornando-nos comum a todas as demais coisas. Quando Paulo está chamando a igreja de Éfeso e ele chama a igreja de Corinto de santa, ele não está dizendo que nesta igreja não exista pecados. Se você olha a igreja de Corinto, é uma igreja com muitos pecados. Ela tem imoralidade sexual. Esta igreja tem fofoca. Esta igreja no passado, tinha disputa de cargos e de dons. Era uma igreja que poderíamos dizer carnal. Mas mesmo assim, Paulo está dizendo que Deus chamou aquela igreja para estar em destaque, para ser diferente, para não ser comum, não ser regular, não ser conforme o padrão deste mundo, mas ser segundo o padrão que Ele mesmo nos vocacionou. Se nós entendermos então, irmãos, que Deus nos chamou para sermos santos, e a despeito das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados, nós precisamos ocupar essa posição que Deus nos chamou, nos vocacionou para vivermos. Nós vamos perceber que a nossa vida é especial, que a nossa vida precisa ser diferente. Mas Deus não apenas nos chamou para uma posição de destaque, Deus não apenas nos colocou em um lugar de honra, Deus não apenas nos colocou numa posição em que Ele nos chama para sermos diferentes, Deus também deseja que nós vivamos esta realidade de uma forma muito clara. Em Efésios capítulo 5, a Escritura então nos diz, de uma forma muito clara, se você puder acompanhar comigo, diz, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Continua, por favor. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Então ele está dizendo, em outras palavras, que essa posição que Deus nos chamou, essa posição que Deus nos colocou, essa posição de destaque, essa posição de ser algo especial, deve ser também uma posição prática, vivencial, deve ser uma experiência contínua com Ele. E como é que eu e você podemos colocar em prática
esse chamado de Deus, essa vocação de Deus. E ele continua, por favor, lá nos textos, nos versículos seguintes. Mas nem torpeza, nem tolices, nem zombaria que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis disso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O que percebemos então, irmãos? Que Deus nos colocou numa posição de filhos. Deus nos colocou numa posição de honra. Deus colocou sobre nós a sua autoridade. Deus colocou sobre nós o seu selo. Deus colocou sobre nós algo que nos faz diferentes e especiais nessa sociedade, que não nos torna comuns. Quero fazer essa comparação de novo. Deus disse: 6 dias trabalharás. 6 dias são dias comuns, de atividades comuns. Mas no 7º dia, Deus o santificou, ou seja, Deus fez algo diferente e em destaque no último dia. Posso dizer então que quando Deus nos declara que nós somos santos, é que nós não somos mais comuns. Nós precisamos viver uma vida extraordinária, uma vida diferente, uma vida que se torne de verdade sal da terra e luz do mundo. Veja, eu quero ler com vocês o que diz Deuteronômio capítulo 23, verso 14, um texto muito fantástico. Deuteronômio 23, 14. Vamos lá, que é mais prático, ou não, ou é mais, eu sou mais rápido. Diz assim: porque o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial. Isso é tremendo, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. A primeira razão porque Deus nos colocou nessa posição de santidade ou de santo é porque Ele é santo, e Ele sendo santo, Ele quer conviver conosco nesta base da santidade. Haja vista, como diz Hebreus, sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui diz, volta por favor nesse versículo, aqui diz claramente que o Senhor anda no meio do arraial, quando este arraial é santo. Ou seja, a santidade traz um ambiente de presença de Deus. A santidade permite que Deus se mova e haja em nosso meio. Pelo contrário, a impureza, o comum, faz com que Deus se aparte, faz com que Deus se distancie, faz com que Deus não se mova tão fortemente como poderia se mover. Essa é a razão porque Deus nos colocou nessa posição de santos e quer que vivamos correspondente a essa vocação, porque Ele deseja viver no nosso meio, Ele deseja mover no nosso meio, Ele deseja agir no nosso meio, Ele deseja entregar os nossos inimigos em nossas mãos. Então essa posição nos resguarda, nos dá a garantia da presença de Deus permanente conosco. O segredo da presença de Deus, grave isso na sua mente. O segredo do contínuo mover de Deus entre nós. O segredo do poder de Deus se manifestar entre nós. O segredo do agir de Deus no nosso meio é a santidade. Porque a presença de Deus se revela neste ambiente. Veja,
que um dia Moisés, ele vê uma sarça ardente, e aquilo chama a sua atenção porque a sarça se queima, mas ela não se consome. E ele se sente atraído para se aproximar e ver aquele mistério, aquilo chama a sua atenção. E quando ele intenta fazê-lo, ele ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Se nós pudéssemos, com a nossa mentalidade muitas das vezes idólatra, mística, faz parte muito da nossa cultura, se nós conseguíssemos descobrir esse local onde Moisés viu a sarça ardente, nós íamos lá rapidinho pegar um pouquinho de terra para trazer, porque Deus disse que era terra santa. Mas na verdade o que Deus está dizendo para Moisés é que ali estava a sua presença, e Moisés não podia se aproximar de qualquer maneira da sua presença. Os seus caminhos tinham que ser transformados para ele entrar na presença do Eterno. Ou seja, é a presença de Deus que santifica o ambiente, mas também é o ambiente santo que traz a presença e a liberdade do mover de Deus entre o povo dele. Quando Deus então diz para Moisés: é terra santa, não é porque aquele lugar tivesse alguma coisa de especial em si mesmo, mas é porque Deus estava ali. A presença de Deus estava naquele lugar. E haja vista que a presença de Deus estava naquele lugar, era uma condição sine qua non que Moisés então tirasse as sandálias dos seus pés e pudesse pisar naquela terra que é santa. Queridos irmãos, o que nós entendemos pela palavra de Deus é que Deus santifica o lugar onde ele se encontra, mas a santidade também preserva o ambiente e traz o mover, o agir dele no nosso meio, no meio do seu povo. Em Joel capítulo 2, versos 27, Joel 2, 27, nos fala também algo muito especial. Diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado, nunca mais será humilhado. É muito importante nós entendermos que a presença de Deus no nosso meio traz a honra, traz a proteção, traz a vitória. Mas é muito importante que eu e você entendamos que Deus nos colocou em uma posição de santos. Deus não chamou você para ser santo depois da sua morte, que você vai realizar algum milagre em vida e depois da morte, ou como alguns pensam, e aí você vai ser canonizado ou colocado na posição de santo, porque algum milagre foi constatado através de você. Não. Deus já te colocou nesta posição, porque Ele te tirou das trevas e fez você assentar-se juntamente com Cristo nas regiões celestiais, e Ele te colocou numa posição de santidade. E por que eu sei que Ele te colocou no lugar de santidade, numa posição de santidade? Porque quando Deus entra na nossa vida, onde Deus se encontra, Deus santifica o ambiente onde Ele se encontra. Porém, se nós não entendermos que a vida prática de santidade, se o viver diário de santidade, se nós não entendermos que é importante nos despojarmos da avareza, da fornicação, da imoralidade, da impureza, da idolatria, dos maus pensamentos,
Por certo, essa santidade, essa falta de santidade, não permitirá o agir absoluto com toda a liberdade que Deus tem para fazer em nosso meio. Então Deus nos coloca na posição de santos. Deus nos chama para sermos santos. Contudo, nós temos que viver à altura desse chamado, correspondendo ao propósito que Ele tem realizado em nosso favor. Se nós entendermos esta verdade, irmãos, se nós entendermos que somos chamados por Deus para isso, eu tenho certeza absoluta que vamos viver um nível de presença de Deus tão grande que coisas maravilhosas vão acontecer, porque é a santidade que traz o mover de Deus. Como Deus disse ao povo, quando o povo pecou, ou melhor, disse para Moisés, quando o povo de Israel havia pecado, Ele disse: eu não vou mais com vocês, porque se eu for com vocês, eu vou destruir todo este povo. Moisés, então, ao perceber esta realidade, ele então clama, ele então busca, ele então pede com arrependimento para que Deus se volte para o seu povo. Êxodo, nós encontramos esta realidade, capítulo 32, quando o povo de Deus peca contra o Senhor, fazendo um bezerro de ouro. E Deus então anuncia que não vai mais andar no meio do povo, porque o povo pecou contra Ele. E a santidade de Deus é uma santidade que traz também, é como um fogo consumidor, como diz a sua palavra. Mas Moisés simplesmente intercede, simplesmente clama, simplesmente pede para que Deus então tenha misericórdia do seu povo, e Deus assim o faz, e Deus continua andando no meio do povo por meio da intercessão e do arrependimento. Então eu quero estimular você nesta noite, concluindo a nossa meditação. Deus te chamou e Deus te colocou numa posição de santo. E Ele chama para que eu e você diariamente venhamos a exercitar e a praticar este nível de santidade. Porque certamente Ele santifica o lugar onde Ele se encontra, mas um lugar santo, com pessoas santas, também traz a liberdade, o agir dEle soberano sobre aquelas pessoas e sobre aquele ambiente. Mas se por acaso em algum momento pecamos, se por acaso em algum momento nós ofendemos a santidade de Deus, existe um caminho, que é o caminho do arrependimento, é o caminho da confissão, é o caminho da oração, que solicita, que pede ao Senhor que se volte pela sua misericórdia a agir em nosso favor, a andar conosco e nos conduzir à vitória e em triunfo para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe. Que você entenda que ser santo é um privilégio, uma honra, mas também uma responsabilidade. Foi uma posição que Deus conquistou para você, chamou para que você esteja, mas também é um chamado para que eu e você vivamos diariamente na prática da santidade, o que certamente permitirá que a presença de Deus mova com liberdade, mova entregando todos os nossos inimigos em nossas mãos para a glória do nome do Senhor. Quero chamar você para que nós oremos. Você que se encontra aqui nesta noite, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor.
Talvez haja alguma coisa na sua vida que precisa ser removida. Deus disse para Moisés: tira a sandália dos seus pés. Talvez existam coisas que você precisa se arrepender e confessar. Esta é uma oportunidade para que façamos isso. Porque certamente a presença de Deus faz toda a diferença. Eu queria que você então fechasse os seus olhos e nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te louvo em nome de Jesus, porque estávamos distantes do Senhor, mas por meio de Jesus fomos perdoados, fomos aproximados e podemos usufruir de uma relação íntima em santidade com o Senhor. Mas vez por outra nós pecamos no falar, no pensar, no olhar, no ouvir. Vez por outra do nosso coração surgem coisas ilícitas, impuras. Mas nós ouvimos nesta noite a tua palavra que nos diz de que o Senhor vai andar no meio do povo e que o arraial precisa ser santo. Nós queremos então te pedir que as nossas vidas, nesta hora, venham ser santificadas pela presença do Espírito que nos santifica. Remove, Senhor, todo o pecado, remove toda a impureza, remove tudo aquilo que desagrada o teu coração. Que seja uma obra genuína do teu Espírito Santo. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, Senhor, eu estou aqui para olhar para a minha própria vida. Mas a minha oração, Senhor, é que as nossas vidas, a nossa comunidade, vivam um arraial de tanta santidade, que o Senhor encontre liberdade de mover, que o Senhor encontre liberdade de submeter os nossos inimigos, que o Senhor encontre liberdade de curar os enfermos, que o Senhor encontre liberdade de salvar os perdidos. Santos não são aqueles homens extraordinariamente especiais. Santos são todos aqueles que o Senhor colocou numa posição especial de destaque para servirem diante do Senhor e para representarem o Senhor nesta terra. Nós te pedimos então, Senhor, gera um arrependimento em nosso coração. O que eu fui incapaz de falar, o que eu fui incapaz de traduzir, o Espírito Santo esteja falando aos corações. Porque nós queremos ser santos. Nós queremos ser santos não no sentido legalista, mas nós queremos ser mais do que ordinários. Nós queremos ser especiais e viver uma vida à altura da vocação que o Senhor realizou em nossas vidas. Eu quero abençoar agora todos que nos veem pela internet. Quero abençoar todos os irmãos que não se encontram aqui e aqueles que se reúnem aqui nesta hora. Nós te louvamos porque a tua presença está neste lugar. E nós te pedimos, Senhor, faz quebrar esta praga. Faz cessar, Senhor, todo espírito de enfermidade do nosso meio. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor seja sobre as nossas vidas, que o Senhor traga a tua presença sobre nós e que jamais nos conformemos com este mundo, nem jamais nos conformemos com a vida a menos do que o Senhor tem para nós, mas que possamos viver à altura da tua vocação.
Eu abençoo os meus irmãos, abençoo aqueles que estão em casa. Com a paz do Senhor, eu declaro a tua palavra, a tua presença, em o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que te dei os homens por ti e os povos por tua alma. Não temas, pois porque estou contigo e trarei a tua semente desde o Oriente, desde o Ocidente. Que Deus te abençoe. Não temas, em nome de Jesus.